trouxe aqui um convidado muito especial para conversar sobre esse e outros assuntos. É o Renato Janine Ribeiro, que é professor de filosofia, cientista político, escritor, foi ministro da Educação do Brasil entre abril e setembro de 2015 e foi eleito em junho de 2021 presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É professor titular da cadeira de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2001, foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico em 98 e com a Ordem de Rio Branco em 2009. Com vocês, então, Renato Janine. Muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite, Miguel. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar no seu programa. Prazer todo meu. Renato, queria só ouvir um pouco a opinião sua sobre essa figura que hoje é um dos polos políticos do Brasil, o Sérgio Moro, né? Representa aí o lavajatismo. Antes, ele foi juiz da Lava Jato, depois foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, e agora ele é um dos candidatos a presidente da República. Queria saber a opinião que o senhor tem sobre ele. Bom, o que a gente pode acompanhar é o seguinte: ele teve uma extraordinária popularidade no Brasil. Ele poderia ter se eleito presidente da República em 2018, sem muita dificuldade, caso fosse ele o candidato e não o Bolsonaro, na onda do antipetismo e também em função das condenações e acusações que ele fez. Agora, o fato é que as revelações do Intercept, o chamado Vaza Jato, mostraram que houve aquilo que, desde o começo, os advogados do presidente Lula denunciavam, que houve um acordo, uma série de acordos entre ele e a promotoria pública e a própria polícia para conduzirem a operação, que viola os princípios mais elementares do direito penal, presunção de inocência, a imparcialidade do juiz. Então, tudo isso foi extremamente negativo para ele, como também foi muito negativo ele ter ajudado a campanha do candidato Bolsonaro, soltando delações nas vésperas, no meio das eleições, e depois aceitando a posição de ministro. Eu acho que isso fez, aliás, até mesmo antes da Vaza Jato, muita gente já tinha perdido a simpatia pelo ex-juiz em função dele aceitar um cargo exatamente da pessoa que chegou à presidência da República, graças a ele, graças a ter ele mandado prender Lula, porque não fosse a prisão de Lula, não fossem as condenações que Sérgio Moro fez, Lula teria sido candidato em 2018 e qualquer pesquisa dava vitória a ele. Então, isso tudo contribuiu muito para reduzir a popularidade dele. E há outro fato também, quer dizer, a Lava Jato, entre outras coisas, concorreu para a desmoralização da política no Brasil. Quer dizer, houve um trabalho intenso durante alguns anos de demonização do PT, ao qual se seguiu uma autodestruição do PSDB. Quer dizer, quando o PSDB decidiu questionar as eleições de 2014, quando o Aécio Neves pediu recontagem, algo que vale, o que é absolutamente impossível e desprovido de significado, quando você tem uma votação eletrônica, quer dizer, você vai fazer o quê? O máximo que você pode fazer é verificar se os programas são corretos. Isso já tinha sido verificado pelos representantes dos partidos com antecedência. Então, não há recontagem, não é como cédulas em papel que você reconta todas depois da eleição. Então, quando o PSDB entrou no jogo de desmoralizar a eleição de 2014, o PSDB também acabou ficando caudatário, ficando a reboque da extrema-direita. Por exemplo, Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, e outros. O PSDB se desmoralizou ainda mais com as acusações que depois surgiram contra Aécio Neves. Então, a eleição de 2018 foi uma eleição muito fora da curva. Foi uma eleição em que se prestigiou quem fosse contra a política. Isso valeu na presidência da República, valeu em governos de Estado, valeu em vários cantos. Eu costumava, quando fazia análise política para o valor econômico, dizer que a eleição é uma ocasião em que acaba, na tradição brasileira democrática, que é recente, é pós-ditadura militar, na tradição democrática,
você acaba depurando as candidaturas e acaba vencendo quem tem o projeto que mais fala para a sociedade. Fernando Henrique ganhou 2 vezes porque ele conseguia falar a todos os grupos da sociedade. Lula não conseguia na época, Lula ganhou quando conseguiu falar a todos, Dilma também, e a eleição de 2018 foi a exceção, quer dizer, a questão que tinha emplacado a partir de 2002, que era a questão social, combate à miséria, esteve singularmente ausente da campanha de 2018. A campanha de 2018 foi rejeição à política, o tema da corrupção no alto das preocupações, as questões sociais deixadas de lado, a redução da miséria deixada de lado, as políticas públicas deixadas de lado. E eu penso que agora, em 2022, tudo isso está voltando à tona. Quer dizer, está voltando à tona devido a toda a volta, por exemplo, da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome, do qual tinha saído em 2012. Então, tudo isso tem tornado muito fraca a repetição eventual dessa eleição dos outsiders, dos desconhecidos, a eleição de um juiz que acabou cassado no Rio de Janeiro, de uma juíza para o Senado, para o Mato Grosso, que acabou cassada, eleição de governadores que não tinham experiência de governar, como em Minas Gerais, cujo governador prometeu que ia pagar pouco aos secretários de Estado, e depois viu que não dava para ser assim, então a promessa de campanha ele simplesmente descumpriu. Quer dizer, é uma coisa louca você ter gente que se elege sem ter a menor ideia de como vai governar, né? Quer dizer, então, eu penso que agora nós voltamos a uma certa normalidade. Nessa campanha vamos ter provavelmente discussões sérias de políticas públicas, de recuperação social, e um dos problemas da direita, ainda mais da extrema-direita, é o desinteresse ou mesmo a incapacidade de falar de políticas públicas. Isso a gente vê esses candidatos de direita e mesmo extrema-direita que aparecem por aí, eles não têm muito a dizer. Quando eles falam de políticas públicas, falam generalidades, que é o caso do pré-candidato Sérgio Moro, que ele diz são generalidades vagas que ninguém discordaria, mas que também não resolvem nenhum problema. Né? Então, não vejo muito futuro na candidatura dele. Maravilha, Renato. Guilherme, coloca na tela aí que eu compartilhei. Essa pesquisa foi divulgada hoje, uma pesquisa do IPESP, Renato. Uma pesquisa era divulgada é a segunda pesquisa desse mês de janeiro. O IPESP, às vezes, divulga 2 vezes no mês. Então, ela mostra aí o ex-presidente Lula com 44%, né, liderando a pesquisa, com quase o dobro do segundo colocado. O Antônio Lavareda, que tem muita relação aí com o IPESP, ele analisou, ele disse que o presidente Lula nunca teve uma força tão grande em eleições anteriores. Ele compara com 2002, 2006, que foram as eleições que o Lula ganhou. Então, mesmo nas eleições que o Lula ganhou, ele não tinha uma força tão grande. E mais ainda, ele disse que nem o Fernando Henrique, que ganhou 2 vezes no primeiro turno, tinha um percentual de votos totais tão grande, né? Nem em 94, nem em 98. E ele menciona também que o Auxílio Brasil, aparentemente, já deu o que tinha que dar, porque já vou completar aí 2 meses de auxílio emergencial, quer dizer, 1 mês de auxílio emergencial, você já tem uma noção qual é o impacto que esse Auxílio Brasil tem junto às populações de baixa renda. Houve, de fato, uma parada, né, uma pequena melhora de 1 ponto, 2 pontos na rejeição ao Bolsonaro junto às camadas mais pobres, mas, de forma geral, a avaliação do presidente Bolsonaro ainda é muito negativa. Enfim, mas aqui na estimulada você tem esse quadro aí, você tem dois cenários, né? Cenário 1, cenário 2. O cenário 1 é com a presença do Sérgio Moro, que tem 8%, e a gente está aqui falando do Sérgio Moro. O Ciro Gomes tem 8%, e no cenário 2, sem o Sérgio Moro, olha só, o Lula continua na mesma, o Bolsonaro cresce 2 pontos, ou seja, o Bolsonaro recebe 2 pontos do Sérgio Moro, e o Dória, que no cenário 1 estava quase desaparecido, tinha 2 pontos,
Às vezes a gente está quase esquecendo o Dória, de tão fraco que ele está nas pesquisas, mas no cenário 2, sem o Sérgio Moro, ele cresce para 4 pontos. O Ciro Gomes, curiosamente, ele praticamente não muda com ou sem Sérgio Moro. Ele tem 8 com o Sérgio Moro e 9 sem o Sérgio Moro. Né? Renato, como é que você analisa essa pesquisa aí? Bom, o que é muito interessante, eu também li a análise do Lavareda, é que ele calcula a proporção em relação ao eleitorado como um todo, né? Então, levando em conta qual o percentual que Fernando Henrique, que Lula no passado, que Lula nessa pesquisa, qual o percentual que tem, levando em conta todos os eleitores, inclusive os que votem em branco, anulem o voto, e os que nem compareçam para votar. E é nesse sentido que ele mostra que o Lula está numa quantidade nunca antes vista na nova república, ou pelo menos depois do fim da ditadura militar. Então, é claro que ele fica, por essa pesquisa, a um passo de ganhar no primeiro turno. Mas eu devo dizer, e talvez os nossos ouvintes não gostem muito, eu receio um pouco que as pesquisas hoje estejam subestimando a força da extrema-direita. Eu fiquei muito preocupado nos Estados Unidos, onde as pesquisas mostravam uma vitória praticamente garantida, quase avassaladora, do Biden sobre o Trump. Foram 7 milhões de votos de diferença, o que não é desprezível, mas no sistema deles, que é por colégio eleitoral, a gente passou por um nervoso grande no tocante a vários estados. Como no Brasil o sistema é cada eleitor um voto, não tem o colégio eleitoral norte-americano, que deforma as coisas, a situação no Brasil é melhor. Mas o que tem me parecido nas pesquisas eleitorais é que nem sempre, talvez a mudança social ocorrida justamente no governo Lula não tenha sido retratada bem nas amostragens. É uma dúvida que eu tenho, porque houve muita gente que mudou de nível de vida. Das pessoas que melhoraram de vida, uma parte atribuiu a melhora de vida ao esforço pessoal ou a Deus e não levou em conta políticas públicas. Então, nós temos um eleitorado que melhorou de vida graças a políticas do PT, mas que não necessariamente vota no PT. Pode até votar contra o PT. Então, eu evito fazer previsões muito otimistas. Eu penso que a gente tem que pensar que vai ser uma eleição difícil. Vamos ter um governo que vai fazer de tudo para não perder. A gente vê isso com a maneira como está sendo feito o orçamento. A gente vê isso na maneira como estão sendo legadas dívidas gigantescas para o próximo governo. A PEC dos precatórios, por exemplo, significa que o próximo governo vai ter dívidas enormes a pagar, fruto de um calote por essa atual administração. E, finalmente, o que eu diria o que eu acho que é um ponto que a gente pode realçar é que os governos com mais responsabilidade fiscal no Brasil são governos de esquerda. Quer dizer, os governos de direita, como o atual, que eu diria até que não é apenas direita, é uma direita mais extrema, esses governos não têm a menor responsabilidade fiscal, não têm a menor responsabilidade com o orçamento, com as contas. E isso não é só porque foi suspenso o teto de gastos, é por exemplo, gigantesco calote nos precatórios, que significa que muitos professores que têm sentenças transitadas em julgado para receber um acréscimo salarial há 20 anos, eles podem até morrer sem receber esse dinheiro, muitos já morreram, e isso tudo para quê? Para fazer dinheiro para a campanha eleitoral. Isso é preocupante. Qual pode ser o efeito disso, Miguel? Muito bem, Renato. Muito bem. Outro quadro que eu queria mostrar aqui, que eu acho interessante, eu peço para o Guilherme colocar aqui na tela, é essa expectativa de vitória, que eu achei também muito interessante, que isso aí, Renato, mostra, é uma das razões pelas quais o ex-presidente Lula tem, às vezes, mais força do que a sua própria intenção de voto, né? Porque você tem uma expectativa de vitória muito alta em relação ao presidente Lula, apesar dos alertas que você tem feito, de fato, é preciso tomar muito cuidado. Eu conversei com o Marcos Coimbra recentemente, Renato, inclusive ele vai voltar aqui a fórum daqui a pouco, a partir das 6h30, vai ter um programa com ele de novo. Eu conversei recentemente com o Marcos Coimbra,
ele lembrou que um dos desafios de pesquisa hoje é que você tem um percentual da extrema-direita, um percentual de uma população que ela desacredita da política a tal ponto que ela também desacredita dos institutos. Então, ela também tem se tornado invisível. Os institutos têm dificuldade de captar esse voto, e isso é uma das razões que existe ela cresce na eleição, né? Cresce. A gente viu isso com o Bolsonaro em 2018, viu com o Trump. Então, é preciso um cuidado, de fato. Mas isso aí você mostra uma expectativa de vitória muito grande do ex-presidente Lula, por parte dos entrevistados dessa pesquisa, né? Pelo menos, cresceu para 59%. E o que achei curioso também é que, por exemplo, Sérgio Moro e o Ciro têm um percentual muito pequeno, né? E o Ciro, 1% apenas acredita que o Ciro tem expectativa de vitória. E o Ciro lançou a sua campanha, fez o lançamento da sua campanha no dia 21, na última sexta-feira. O Ciro era um personagem que tinha muito carisma junto aos setores progressistas, mas hoje você vê um problema aí, uma animosidade muito grande, tanto que ele enfrentou problemas numa manifestação em São Paulo, né? Enfim, eu assisti, por exemplo, entrevistas recentes do Ciro para a CNN, acho que foi ontem à noite, também para o Datena. Ele continua centrando muito a sua crítica no ex-presidente Lula, no PT. E eu queria saber a opinião que você tem sobre essa estratégia do Ciro. Eu fiquei um pouco pasmo, porque me comunicaram que nessa entrevista longa, que estava no site do Brizola Neto, no Tijolaço, que eu tinha sido mencionado a certa altura, procurei, e de fato é uma menção, é respeitosa, não tenho nenhuma queixa, mas o que me impressionou enquanto eu ficava saltando, numa entrevista de 5 horas, se não me engano, é o número de ataques que ele fez ao Lula. Ora, o que eu sei pelos marqueteiros, pelas pessoas que fazem análise de campanha política, estão mais próximas desse dia a dia do que eu estou, porque minha área é filosofia política, é um pouco mais longe disso. O que eu sei é que não pega muito bem com o eleitor o ataque. O eleitor não é apaixonado por quem fica detonando os outros. Claro, 2018 foi um ponto fora da curva, mas, por exemplo, José Serra, nas suas campanhas presidenciais, penou um pouco porque ele foi visto como um candidato que atacava os outros mais do que propunha coisas próprias. Eu acho que em 2006, no segundo turno entre Lula e Alckmin, que agora estão próximos, mas no segundo turno, Alckmin conseguiu a proeza de ter menos votos do que no primeiro, talvez pela veemência ou até agressividade com que ele se dirigiu ao Lula. Eu lembro dele dizer: Lula, você mente. Enquanto o presidente da República o chamava de governador, senhor, ele chamava o presidente de você e dizia que mentia. Então, me parece que a estratégia do Ciro não é boa. Quer dizer, ele não deveria estar fazendo esse tipo de quase que samba de uma nota só. Outra coisa, eu acho muito equivocado não haver uma união dos setores progressistas, dentre os quais eu situo, obviamente, o Ciro Gomes. Eu penso que se o Ciro Gomes tivesse aberto espaço, ou se tivesse havido uma negociação para ele ser o vice do Lula, é muito provável que fosse vice com direito à sucessão. Quer dizer, um vice-presidente Ciro, se o presidente Lula cumprir apenas um mandato, que é bem provável, um vice-presidente Ciro seria praticamente o candidato da situação para 2026, e poderia ter 8 anos na presidência. E, como essa última pesquisa que você mostrou aponta, é interessante notar que há 8, 9% de pessoas que se dispõem a votar em Ciro e apenas 1% que acreditam que ele vai ganhar. Quer dizer, a maioria esmagadora dos seus próprios eleitores não acredita na sua vitória. Eu até acho honroso você votar num candidato não acreditando que ele vai ganhar. É um voto de opinião, isso é positivo. Mas é significativo que haja tanta gente descrendo do futuro dele. A gente vê que o Lula, que tem 44% das intenções, só para 59% dos que acreditam que ele vai ganhar. É uma vantagem muito significativa. E praticamente nenhum dos outros candidatos consegue algo minimamente comparável. Vários estão na faixa beirando 0%. Né?
É isso aí. Renato, outro assunto que eu queria conversar contigo é sobre um problema grave que o Brasil vive, que é o retrocesso na ciência. Você é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a gente vive hoje no Brasil um verdadeiro apagão da ciência. E mais que isso, a gente vive também um ataque bizarro do presidente Bolsonaro à ciência, né? E começando pelo aquilo que é mais grave, o ataque à vacina. Desde o início da pandemia, a gente assistiu o presidente Bolsonaro atacar, antes da vacina, aliás, ele começou a atacar as medidas de prevenção, né? Porque a ciência, a nível mundial, ainda não existia cura, ainda não existia vacina para a Covid, para o novo coronavírus. Então, a ciência, ela divulgou as medidas de prevenção, né, para evitar a disseminação. E o presidente Bolsonaro liderou uma campanha para desqualificar essas medidas, dificultando o trabalho de governadores e prefeitos. Mais tarde, quando começaram a chegar aí as primeiras vacinas, começou também um ataque de desqualificação das vacinas. Tudo isso aí é muito triste, né, professor? E eu queria saber qual é o grau de destruição que a gente tem hoje no Brasil em relação à ciência e quais são as perspectivas para a reconstrução da pesquisa científica no Brasil para os próximos anos. Começar com uma breve análise política. Se o governo Bolsonaro tivesse feito tudo igual ao que ele fez, excetuando na questão da pandemia, se na hora da pandemia o presidente tivesse dito fiquem em casa ou saiam só quando precisem, utilizem mais o teletrabalho, usem máscaras, higienizem suas mãos, se ele tivesse comprado as vacinas, o que o próprio Trump, seu ídolo, fez, comprou 100 milhões logo de cara, se ele tivesse feito essas coisas, eu acho que ele se reelegeria sem dificuldade. Então, eu penso que o erro monumental, em termos políticos, do presidente foi esse. Claro, não considero que ele esteja já derrotado. Acho que pode ser uma campanha difícil. Não vou cantar a vitória, nem proclamar resultados antes das urnas apuradas. Mas eu penso que houve um erro muito grande de estratégia, ou mesmo tática política, com a adoção dessa posição, porque a ciência acabou com uma posição, nessa história toda, basicamente positiva. Você veja, mundo afora, excetuando os países em que os governos fizeram campanha contra, a ciência está muito valorizada, porque as pessoas percebem que as vidas foram salvas graças a ela. Eu costumo pegar um dado, que é o dado da gripe espanhola, quando já se conhecia a existência de micróbios, vírus, bactérias, já se sabia como se transmitem essas doenças, já se usavam máscaras, a higienização das mãos, etc., e de 3 a 5% da população mundial morreram. Então, isso há apenas 100 anos. E agora nós tivemos até o presente momento menos de 1/1000 da população mundial que tenha morrido. Se a gente pegar os dados do The Economist, a revista inglesa liberal, que considera que houve muita subnotificação, e na última vez que calculou isso, colocou em 17 milhões de mortos, 3 vezes quase o que está nos dados oficiais. Se considerarmos os dados do The Economist, é 2/1000 da população mundial. Comparado com 5%, é muitíssimo menos, né? Quer dizer, 5% são 50 milésimos, em vez de 50 milésimos, 2, talvez, na perspectiva mais negativa. Então, a ciência sai dessa situação com cartas de nobreza. No próprio país, apesar de toda a campanha anti-vacina e tudo, nós temos um dos recordes mundiais de vacinação. As pessoas, até mesmo as pessoas que votaram no atual presidente, estão se fazendo vacinar. Há pessoas, algumas podem dizer que são contra a vacina, mas a grande maioria do Brasil é a favor da vacina. Então, nós temos uma perspectiva que tem que ser utilizada para a gente valorizar o que a ciência traz de bom. Quer dizer, é praticamente impossível você ter hoje uma vida de qualidade sem dever isso muito à ciência. Por exemplo, quando eu pego
esse aparelhinho aqui, que praticamente todo mundo tem, é que são meus filhos, viu, aparecer. Um dia que caiu muita geada na aclimação, então por isso parece que é neve, mas não é neve. Então, quando eu pego um aparelhinho desse, esse aparelhinho tem um GPS. O GPS supõe satélites que giram em torno de uma Terra que é redonda. Então, se eu uso o GPS para ir para um lugar, você não pode acreditar que a Terra seja plana, porque se a Terra fosse plana, você não teria GPS. Professor, posso acrescentar só uma coisa que eu não resisto? Além disso, porque é uma coisa que eu andei estudando recentemente, por acaso, para manter a exatidão do GPS, eles precisam usar a teoria da relatividade, por causa de como os satélites estão muito altos, o tempo lá no satélite é diferente do tempo aqui na Terra. Milésimos de segundo, mas como são muitos satélites, né, então poderia fazer a diferença da distância até de quilômetros aqui na Terra. Então, desculpe interrompê-lo, pode continuar. Mas é ótimo isso que você trouxe, porque a gente também pode pegar muitas outras coisas. Por exemplo, hoje, os meus exames de saúde estão aqui também no GPS. Então, quando eu vou ao médico, à médica, então, e acessam por isso. Em alguns países, como a Estônia, eles colocaram todos os dados da população na internet, mas cada pessoa decide quais dados ela quer que sejam abertos ou não. Por exemplo, se ela teve, vamos dizer que ela teve uma doença da qual tem alguma vergonha, ela pode bloquear o acesso dessa informação a outra pessoa. Então, mas dessa forma, você consegue avançar extraordinariamente, ganhar alguns pontos no PIB, acho que 2%, graças a isso, graças a ter tudo isso. Então, você tem um avanço econômico, de qualidade social, no caso, políticas públicas de saúde. Se você tem os dados aqui e uma nova pesquisa descobre que pessoas com os seus dados, sua idade, seu peso, seu tipo de sangue, sei lá o que mais, que as pessoas aumentaram um pouco o risco de tal ou qual doença, você pode ser avisado para fazer um exame de sangue, para fazer um teste ou alguma coisa do gênero. Um pouco, vamos dizer, num sentido muito mais nobre, como um recall de carro, né? Quer dizer, você tem um carro, descobriram que dá um defeito, a empresa chama você para trocar de graça tal ou qual peça, né? Então, acho que tudo isso daí a gente tem que mostrar, Miguel, para a sociedade como a ciência melhora a vida das pessoas. Porque um amigo meu me dizia, estudioso dessa área de inovação, que na tua roupa, no teu corpo, no meu corpo, nós temos alguma coisa que remete à ciência de menos de 2 anos para cá. Pode ser a forma como foi fabricada a fivela do seu cinto, pode ser a tintura da sua camisa, pode ser o próprio celular, que aí a rapidez com que a ciência ingressa, questão de meses, né? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que mostrar, e mostrar como, entre outros fatores, a mortalidade infantil despencou no mundo. É uma coisa que já foi gigantesca. Quer dizer, eu vou até contar uma coisa pessoal. Meus 2 avós, meu avô materno era farmacêutico, teve 4 filhas, todas sobreviveram. Meu avô paterno, que era marceneiro, ele teve 12 filhos, metade morreu em tenra infância. Então, o meu avô paterno era mais velho que o materno, tem uns 20 anos de diferença, mas veja, há 2 gerações atrás, eu tive, na minha família, metade das crianças morreram. E hoje, isso daí é muito raro, cada vez mais raro. Então, tudo isso é ganho do quê? Da ciência. Então, quem está atacando a ciência, quem está atacando os protocolos de saúde, está, na verdade, defendendo a morte. Não vamos deixar por pouco, é defender a morte. Renato, uma coisa que chama atenção também é o papel geopolítico da ciência, né? Com essa pandemia ficou muito claro como a ciência é um fator estratégico para os países. E ficou claro, por exemplo, com a China, né? Com o peso que a China ganhou no mundo, tanto antes quanto depois da pandemia, mas durante a pandemia, o fato de você ter um país com capacidade de produzir vacinas e produzir, sobretudo, pesquisa, né? Isso aí, evidentemente, é uma posição estratégica vantajosa
na geopolítica global. Você acha que o Brasil perdeu o passo nessa questão e você acha que dá para recuperar? As duas coisas. Perdeu o passo, sim, porque o Brasil é um país que tem pesquisadores científicos de primeira qualidade. Nós teríamos plenas condições de ter feito uma ou mais vacinas. Atualmente, há pesquisas sendo feitas no Butantan, na UFMG, ou seja, em Belo Horizonte, e na USP, campus de Ribeirão Preto, mas essas pesquisas já teriam chegado ao resultado se tivesse havido financiamento e estímulo do governo federal, como houve em vários países do mundo, né? Muitas vacinas foram obtidas graças a recursos públicos, o que, por sinal, deveria fazer que houvesse gratuidade, ou pelo menos gratuidade para determinado público dessas vacinas. Então, nós temos pesquisadores de qualidade, mas nós tivemos um corte de verbas tão vultoso na área científica, a ponto do CNPq estar hoje com 1/3 do orçamento que ele já teve 10 anos atrás. Nós tivemos cortes tão grandes que a situação se tornou crítica na nossa área, né? Agora, nós temos condições de recuperar isso, mas vai ser preciso que o próximo governo invista grandemente na área. Nós vamos ter chegado numa situação complicada, porque com a PEC dos precatórios, o governo próximo vai ter muito dinheiro a gastar, vai ter muita demanda de gasto, e nós temos hoje um orçamento, inclusive, deficitário, né? Quer dizer, um déficit de 180 bilhões, quase 5% do orçamento é déficit. Então, vai ser um governo difícil, mas eu tenho certeza, ou pelo menos a convicção, de que haverá realmente uma grande junção de esforços da sociedade brasileira para superar esse tempo difícil atual. Maravilha, professor. Eu vou chamar aqui um amigo nosso que participa sempre às quintas-feiras, o Felipe Pena, professor de comunicação na UF. Guilherme, pode colocar o Felipe aqui. Ouvindo, Felipe. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Renato. Prazer estar aqui com você. Boa tarde, Felipe. Prazer em conhecer. Guilherme, tem um superchat aqui, só de um comentarista parabenizando a entrevista com o professor Janine Ribeiro. Muito obrigado, Dilma Forte. Muito obrigado. E sempre lembrando a todos que é importante curtirem aqui esse vídeo, é importante também se tornar membro do canal, deixar superchat. A gente já está atravessando um período difícil aqui, Felipe, porque semana passada houve um erro aí de alguém que colocou uma músicas da Elza Soares, e aí o YouTube castigou aqui o canal. Enfim, mas já está passando agora, a audiência já está normalizando, porque o YouTube ele usa o algoritmo dele, né, para fazer esse castigo, que ele deixa de comunicar às pessoas, então fica um período difícil. Mas, Felipe, a gente está falando sobre ciência aqui, sobre esses desafios da ciência, os desafios do governo Bolsonaro, né, que é um governo negacionista, e falamos um pouco sobre geopolítica, né, o papel geopolítico da ciência hoje no mundo, né, como a China ela acabou se reposicionando como um país líder em ciência. Hoje em dia a China ela almeja ser líder em inteligência artificial, ela é uma das líderes em pesquisa em biotecnologia, né? Então, tudo isso aí, hoje em dia, mais que nunca, é um diferencial, você não acha? Obviamente que sim, eu acho, Miguel, e eu lamento muito o que a gente vem assistindo no campo da ciência e tecnologia, no campo de fomento à pesquisa. Lamento muito o que vem acontecendo. Provavelmente o professor Renato Janine Ribeiro já deve ter comentado sobre isso, mas a gente, notícia de hoje da Folha de São Paulo, dá um corte de 51% nas bolsas do CNPq e da CAPES, o que é lamentável, né? Um país sem pesquisa, sem tecnologia. Eu fiz mestrado com bolsa do CNPq, sou professor na Universidade Federal há quase 20 anos, fiz meu pós-doc financiado na Sorbonne. Tudo isso é ciência. Meus bolsistas de iniciação científica não vão ter bolsa esse ano, de iniciação científica. Eu não estou falando nem de mestrado e doutorado, que ainda piora a situação. São pessoas que se dedicam a isso.
E um país sem ciência, sem pesquisa, é um país que fica à mercê de outros países, né? Um país que fica dependente. E tem uma coisa ainda pior, Miguel, que eu não sei se o professor Renato concorda, é que quando a gente não investe em ciência, quando a gente não investe em tecnologia, a gente fica ainda mais à mercê das fake news, porque a ignorância prevalece. Onde não há ciência, há trevas, há ignorância, há fake news. A fake news ela é filha direta da ignorância. Então, quanto mais ignorante uma sociedade, maior é a probabilidade de ela ser infestada por fake news. E pior vai ficando essa sociedade. A gente está assistindo isso ao vivo, com a defesa, por exemplo, da cloroquina. Todos nós aqui sabemos que a cloroquina é menos efetiva do que a fonoaudióloga do Moro. Mas, ainda assim, a nota da Secretaria do Ministério da Saúde defendendo a cloroquina até hoje, até agora. Nós estamos com 2 anos de pandemia. Por quê? E por que tem gente que acredita? Por que tem gente que vai fazer campanha em carro de som contra a vacinação infantil? Porque a fake news depende da ignorância. Um país que investe em ciência, em tecnologia, em pesquisa, é um país mais iluminista, é um país mais ilustrado e, portanto, é um país cuja tendência é ser ainda mais crédulo da ciência do seu país e das conclusões de cientistas e especialistas. Quando esse investimento é cortado, Miguel, a esperança é muito pouca. A gente vai ficando muito cético com relação aos rumos que o país toma. Espero que isso dê uma guinada com as próximas eleições, espero que o próximo governo consiga reverter um pouco isso, porque não vai conseguir reverter tudo de uma hora para outra. A gente voltou muito no tempo, a gente regrediu muito, e essa regressão é tão grande, o descalabro é tão grande, que qualquer que seja o governo que vier, e eu espero que seja um governo progressista, vai ter muita dificuldade em reverter esse quadro drástico que a gente está vivendo por causa dessa negação da ciência, por causa da falta de investimentos em ciência e tecnologia. Maravilha. Eu vou chamar aqui o Lucas Rocha para fazer o seu primeiro plantão com algumas notícias quentes que saíram recentemente. Aí eu vou pedir só para o professor comentar depois eu libero o professor. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Felipe, Renato, a todos e a todas que acompanham aqui o Jornal da Fórum. Miguel, a primeira notícia que eu queria puxar hoje diz respeito ao aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Miguel, uma falha nesse aplicativo dava uma brecha para que certificados de vacinação falsos fossem reconhecidos nesse aplicativo. A informação aí circulou na agência Saiba Mais, depois o UOL verificou a mesma coisa, em que você lia qualquer QR Code e o aplicativo dizia que era um certificado de vacinação válido. Então, isso aí dava uma boa brecha para os negacionistas, né? Principalmente aí, beneficiando principalmente aí apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? Que não pretendem se vacinar. E sobre a vacinação também, Miguel, tem mais uma outra notícia aí sobre o negacionismo. O Ministério da Saúde divulgou uma nova nota técnica hoje, tentando separar a vacina da Covid-19 do Plano Nacional de Imunizações. Essa matéria aí saiu na coluna da Manu Gaspar no Globo, que isso aí ajuda a municiar movimentos anti-vacina para que as crianças não sejam vacinadas. Então, o objetivo dessa nota é dizer que há vacinas que são obrigatórias nas crianças e essa aí, especificamente, a da Covid-19, não seria obrigatória. É um total desvirtuamento aí do Plano Nacional de Imunização, né, Miguel? É isso aí, Lucas. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco te chamo novamente. Abraço. Professor, o que você achou dessas duas notícias aí? São muito preocupantes, né? Porque mostram que há um empenho efetivo em ir contra o que a ciência diz e ir contra também o que os sentimentos de humanidade, que o Rousseau desenvolveu a partir da ideia de compaixão, e, aliás, esse é um dos temas do meu último livro, Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, em que eu peguei primeiro a ideia de compaixão, do Rousseau, e depois a ideia do Marx, que a humanidade só se coloca as tarefas que ela pode resolver. Pois bem, a gente tem uma política que parece sistemática de ir contra o que é correto. Quer dizer,
a questão de não colocar a vacinação contra a Covid nas obrigatórias, a questão de uma falha no aplicativo que fica a dúvida se a falha é falha ou se é proposital, né? Como o Lucas deu a entender. Tudo isso é muito preocupante. Isso leva a uma questão muito difícil, muito delicada, que é saber o que está sendo feito, que é fruto de inépcia ou de ignorância, como disse o Felipe, o que é um propósito deliberado, né? Quer dizer, é muito difícil a gente assumir a ideia de que hoje, no ano 2022, você tenha políticas deliberadamente voltadas, por exemplo, a fazer as pessoas adoecerem, fazer as pessoas morrerem. Eu não chegaria a esse ponto, porque é muito chocante chegar até aí, mas eu lembro que em 2018 o New York Times fez uma reportagem no Nordeste brasileiro sobre a difusão de vídeos anti-vacina. Na época era contra vacinas para criança, contra vacina para sarampo, catapora. E o New York Times percebeu que esses aplicativos se difundiam com muita facilidade porque as operadoras não cobram os dados que vão pelo WhatsApp, por exemplo. Então, você pode receber vídeos à vontade pelo WhatsApp, vê-los, e os grupos de WhatsApp acabaram se tornando um canal por excelência da difusão de notícias falsas e mentiras, né, que a gente chama pelo nome eufemístico de fake news, mas são simplesmente mentiras em escala industrial, propaladas deliberadamente, mentiras levando os pais a não vacinarem crianças contra doenças que poderiam já ter desaparecido do mapa, catapora, sarampo. Isso tinha praticamente chegado a quase eliminação no Brasil. E não aconteceu. Por quê? Porque houve essa volta devido a campanhas anti-vax que são anteriores, inclusive, à pandemia atual. Quer dizer, já estava presente essa vontade de fazer que as pessoas fiquem doentes, que as pessoas eventualmente morram. Isso é uma hipótese que eu estou levantando, né? Porque é muito difícil afirmar que as pessoas querem que outras morram, mas o que a gente pode entender quando vacinas testadas e aprovadas são contestadas desse jeito? E lembrando, há uma única doença no mundo até hoje que foi eliminada da face da Terra pela vacina, que é a varíola, que matou de 300 a 500 milhões de pessoas entre 1900 e 1970, e aí sumiu, desapareceu. Drauzio Varela até comenta isso, acho que hoje ou ontem, na sua coluna, mas sem dar todos esses dados, o fato é que sumiu. E se você der uma busca de fotos de pessoas com varíola, você vê como era horroroso. Quer dizer, além de matar as pessoas, as que sobreviviam, ficavam marcadas para o resto da vida muito mal. Bom, eu agradeço muito o seu convite, Miguel, agradeço a chance de dialogar com o Felipe, mas justamente daqui a alguns minutos eu tenho uma reunião de diretoria da SBPC, a gente tem todo dia uma surpresa ou duas surpresas que geralmente não são boas, ninguém de nós ganha na loteria ou alguma coisa assim que a gente possa festejar, mas a gente sente que essa luta está trazendo resultados. A gente conseguiu, quando foram cortados 600 milhões do CNPq, com 4 mobilizações nacionais, a primeira delas convocada com 4 dias de antecedência, a gente conseguiu recuperar parcialmente esse orçamento. Quando houve todos os conflitos em torno da CAPES, uma jornada conseguiu fazer que a avaliação recomeçasse, que os coordenadores de área possam continuá-la. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante para deixar claro às pessoas. Há pessoas que dizem que não há o que fazer. Há sim muito o que fazer. E quando a gente se mobiliza, quando a gente luta, a gente é capaz de ganhar. Não talvez tudo que a gente queria, não tudo de imediato, mas a gente não pode desistir da luta pela ciência, pela educação, cultura, saúde, meio ambiente, inclusão social, que são lutas em que o Brasil avançou e em que o Brasil ainda tem muito a fazer. Então, eu agradeço a vocês e cumprimento vocês dois, Miguel, Felipe, e os espectadores desse extraordinário canal. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uma honra a sua participação. Até a próxima. Até a próxima.